Começamos o nosso webinar. Que bom estarmos juntos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse nosso webinar aqui da Oficina das Emoções. Eu, Lucas Martinelli, com a minha amada Amanda, juntos aqui em mais um encontro para nós podermos partilhar de temas que são úteis, que são importantes para essa missão que temos na vida, que é criar, educar, treinar filhos ou crianças, né? Para quem não tem filhos, mas trabalha com crianças, como por exemplo o Tiago que está aqui, né? Que está sempre com a gente. Então, é uma missão das mais lindas que existe, né? Lidar com crianças. E a gente está aqui para estamos aqui para podermos partilhar, apoiar, tanto de conteúdos de assuntos com base, né, acadêmica, como também da nossa vivência, da nossa experiência, porque estamos com as crianças todos os dias, né, trabalhando o emocional delas. Então, nós estamos todos os dias e temos o privilégio de ensinar sobre o autoconhecimento, a gestão emocional para as crianças, eu falo que é um privilégio para nós, porque é muito bom lidar com crianças, né? E um privilégio para as crianças de poderem aprender esses assuntos, esses temas já na infância, né? A gente sempre fala para os nossos alunos que nós gostaríamos de ter aprendido e recebido esses conhecimentos na nossa infância, né? Então é o que a gente proporciona para eles e é muito especial, certo? Falei bastante, Certíssimo. nem deixei você dar oi, né? Imagina. Que bom. A gente fica muito feliz de estarmos aqui nesse tempo de partilha. Gratidão por cada um que está aqui ao vivo, cada um também que está assistindo a gravação. E parabéns, né, por você priorizar a educação dos seus filhos, dos seus alunos, aprender um pouquinho mais, porque todos os dias nós estamos aprendendo algo novo. Porque é um desafio? É um desafio. A maternidade, a paternidade, educar crianças é um desafio? É um desafio, claro que é, né? E a gente precisa, sim, de um tempo para poder estudar, para poder ouvir outras pessoas, para poder nos abastecermos de mais informações, lembrando que cada ser humano é único. Não existe uma receita de bolo. Faça isso e para todo mundo vai dar certo. Não. Então, para cada família, né, tem uma configuração, cada um tem os seus princípios, os seus valores, mas certamente aquilo que a gente ouve vai acrescentando e nos orientando para essa missão que Deus nos deu de termos filhos ou de trabalharmos com crianças ou as duas coisas. Então, também aqui deixo as boas-vindas e o tema desse webinar de hoje é como criar e manter uma conexão saudável com seus filhos ou com seus alunos, com as crianças, as quais você de alguma forma pode colaborar com a formação, com a educação, com um bom exemplo, que eu acho que o bom exemplo, ele talvez fale ainda mais alto do que qualquer informação que a gente fale, porque a comunicação, ela é muito mais abrangente do que apenas a nossa fala, né? O nosso exemplo, ele diz muito mais do que a nossa própria fala. Então, estamos aqui para esse momento juntos e falando de conexão. O que é conexão? Pois é, Né? né? Eu acredito que é uma palavra, né, que faz parte da nossa vida como nunca antes, né? Acho que nunca antes na história da humanidade essa palavra ela foi tão presente no dia a dia. Por quê? Porque nós vivemos num mundo conectado, né? Por causa da internet, das tecnologias, então estamos conectados.
né? Agora, uma das conexões mais importantes da vida, da nossa vida, é a conexão com os nossos filhos, né? É uma das mais importantes, porque isso faz parte da nossa missão de vida. Então, ter um filho ou mais filhos, ou crianças que você possa, de alguma forma, colaborar na formação, né? Seja profissional que trabalha com crianças, seja às vezes tio, tia, vô, vó, padrinho, madrinha, enfim. É uma missão, né? E a Amanda trouxe aqui nessa introdução algo bem importante, que é a questão do exemplo, né? E então é uma missão importante e precisamos, para a gente conseguir lidar bem com essa missão, cumprir bem essa missão, uma das chaves é a conexão, estarmos conectados com as crianças ou os adolescentes, né? E se a gente for analisar, desde o nascimento, até antes do nascimento, né, quando a criança está ali no ventre da mãe, então já é estabelecida uma conexão, né? E essa conexão, quando a criança nasce, ela é, né, total, mas ela, ao mesmo tempo que é uma conexão total, que a criança está ali no ventre da mãe, já começa um processo de desconexão, né? É interessante isso. Então, a criança, ela está 100% conectada na mãe, né? Nasce, já começa, Corta o cordão corta o umbilical. cordão umbilical, né? E aí começa uma desconexão. Mas, é claro, ainda é muita conexão, né? O bebê ali conectado aos pais, mais ainda conectado à mãe, já que foi a mãe que gerou a criança, né? E entender essa desconexão que vai acontecendo com o passar do tempo é importante, por quê? Porque isso é algo natural, né? Faz parte da natureza. Aliás, o ser humano, ele ainda, né, se for olhar para o reino animal, né, o ser humano é diferente, muitas vezes, dos animais, né? Então, você pega lá, às vezes, a mamãe pássaro, o pássaro pequeno, o filhote, chegou num determinado ponto, ela joga e voa, voa, né? E pronto. E nós, seres humanos, na maioria, não fazemos tão radicalmente assim, né? Mas existe uma desconexão natural, que é gradual, né? Que tem a ver com algo muito mais físico, né? E que é necessária, né? Por quê? Porque os nossos filhos vão ter a vida deles, vão ter a jornada própria de cada um, né? Então, faz parte. Uma hora eles têm que voar. Talvez a gente não vai fazer igual a mamãe pássaro, né? Tão radicalmente e tão precocemente, mas uma hora os nossos filhos precisam voar. Agora, existe uma diferença entre a desconexão física, que é natural, e a desconexão emocional, tá? E aí é o ponto principal daquilo que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque a desconexão emocional, ela prejudica o nosso relacionamento com quem a gente ama tanto, né? Que são os nossos filhos. E aí, já que entendemos essa desconexão física, que é natural, e que a desconexão emocional não é algo bom, então o que pode causar? A gente, né, listou aqui algumas coisas e vamos conversar sobre isso, eu e a Amanda. O que pode causar essa desconexão entre pais e filhos, que tem muito a ver com o aspecto emocional, né? E aí tem uma palavra, gente, que ela é chave, né? É uma palavra importantíssima, que é a comunicação, tá? Então, para quem gosta de anotar, primeiro ponto aí que pode causar essa desconexão: comunicação. Seja a comunicação verbal ou a comunicação não verbal, tá? Então, gritos, né? Palavras agressivas, críticas
em excesso ou críticas muito pesadas, né? Palavras que podem ferir a autoestima da criança ou do adolescente, podem ferir a autoconfiança da criança ou do adolescente. Então, essa comunicação, ela gera uma desconexão, porque ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém. Nem adulto, nem criança, nem adolescente, nem ninguém. Né? Então, isso é um ponto. Né? E aí não é só o que se fala. Por isso que eu falei que tem a ver com a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Né? Aliás, a gente ensina isso bastante para as crianças. A gente fala para elas, por exemplo, quando eu faço assim, ó, isso é uma comunicação, né? De insatisfação, de reclamação. Então, às vezes, a criança cometeu um erro. Aí eu, que sou o pai, não falo, seguro a minha boca, mas eu faço. E aí? É uma comunicação que a criança também está observando e interpretando. Né? E isso pode gerar também uma desconexão. Então, a comunicação não verbal, muitas vezes, ela é até mais importante do que a comunicação verbal. Quem aqui tem filhos e qual a idade dos seus filhos? Se puder escrever aqui no chat, só para a gente ter uma ideia. E se você não tem filhos, mas trabalha na área da educação, escreva aqui para nós também, só para a gente ter uma ideia, enfim, das pessoas que estão aqui conectadas, para a gente saber um pouquinho de vocês. Ó, a Daiane tem uma menina de 10 anos, legal. A Tamires, 2 meninos, um de 14 e um de 12 anos. A Orlanda tem um filho de 13 anos. A Lorena tem um filho de 8 anos, ok. Quem mais que pode escrever aqui? A Ivanilda tem 3 meninos, né, Ivanilda? Que coisa boa. De idades diferentes. Sim, ok. Boa. Gente, eu acho que o maior desafio da humanidade, ou um dos, talvez o principal, é a comunicação, né? É se fazer entender, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é o outro entender. E a gente já deixa uma dica aqui para vocês. Na dúvida se o seu filho entendeu ou não o que você está dizendo, pergunte para ele ou para ela. Filho, o que você entendeu do que eu acabei de te falar? Filho, você percebeu o que eu trouxe agora? Você percebeu essa orientação? Olha só, a Clarice, o Tiago antes. Não tenho filhos, gosta de trabalhar com as crianças, né? Trabalhou um tempo já com as crianças, né, Tiago? A Clarice também tem 3 filhos. A Ivanilda tem um de 11, de 4, de 2. A Clarice, de 20 anos, 13 anos e 11 anos. A Ivanilda, faço muito isso, Amanda. Isso, gente, é algo importante. Por quê? Às vezes nós achamos que, eu falei, todo mundo entendeu, toda a gente já percebeu o que eu estou a dizer, mas na verdade não. Então, como que a gente tem essa certeza? Perguntando, perguntando. Porque aí a gente vai conseguir realmente perceber se a criança, se o cônjuge, se as pessoas às quais nós convivemos conseguiram entender ou não. Então, essa comunicação verbal e não verbal, tom de voz, muda total a comunicação. As palavras que a gente usa, é engraçado, porque, engraçado entre aspas, né? A gente dá aula todos os dias em escolas aqui em Portugal e também as nossas turmas online, né? A gente tem alunos
de várias cidades, estados, regiões diferentes, através da internet. E tem muitos pais que falam: nossa, eu não sei onde que os meus filhos aprenderam a falar asneiras, palavrões. Aí você começa a ouvir um pouco a conversa do pai e da mãe, e aí a gente já descobre onde que aprendeu, né? Então, essa comunicação, a comunicação com gentileza ou com agressividade, por que será que, às vezes, né, é mais fácil ter mais tolerância com os de fora do que com os de dentro? Por que que é mais fácil, às vezes, eu ser mais gentil com quem é de fora do que quem é de dentro? Onde que existe, né, essa diferença? Será que eu posso ser mais dócil na minha conversa? Será que eu posso pensar antes de falar? Será que eu posso, na minha comunicação verbal ou não verbal, ter um filtro do meu estresse para que eu não transfira isso para as pessoas do meu maior convívio? Será que entre nós e as crianças, quem que tem que ter mais maturidade na conversa? Será que a gente está, entre aspas, exigindo das crianças uma maturidade na comunicação, na expressão deles, que talvez não seja o momento para isso? Então, são reflexões que a gente está buscando também trazer aqui para vocês, para que, gente, né, tem até uma questão. Às vezes a gente terceiriza a responsabilidade da conexão para os nossos filhos. Ah, não, se ele se conectar a mim, ok. Mas como ele não está se conectando, eu também não vou me conectar, né? Então, peraí. Até quando exigir da criança? Pois é, até quando, Ivanilda, exigir da criança? Volte essa pergunta para ti mesma. Até quando? Até quando eu vou passar do limite? Mas qual é esse limite? Eu também não sei te dizer. Qual que é o limite da sua comunicação? Qual é o limite do tom da voz? Qual que é o limite das palavras, né? Muito bem. Chegaram mais algumas pessoas aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Que bom recebê-los. Boa. E até dentro do que a Ivanilda perguntou, isso também vai variar, Ivanilda, a fase de vida da criança. Então, né, aquilo que você de repente vai querer e pedir para o teu filho de 11 vai ser muito diferente do teu filho de 4, que vai ser diferente do filho de 2, né? E então isso é um dos pontos, tá? Pergunta é: como que eu sei que se estou a exigir muito da criança? Através da tua sensibilidade dela, né, de como ela lida com isso, se de repente a criança não está ficando pior com as exigências. Porque, gente, tudo que a gente exige, e exigir, né, pode usar a palavra exigir, pedir, né, mandar, sugerir, etc. É para o bem dela. A gente não exige nada que seja para o mal. Nós amamos as crianças. Agora, se eu estou exigindo uma coisa que é para o bem e está tendo um efeito contrário, está fazendo mal, esse talvez seja o grande sinalizador. Opa, tô querendo algo, tô pedindo algo para o bem. Só que ao invés de estar gerando bem, está fazendo mal. Então, talvez eu estou indo além do limite. E esse mal não é muitas vezes da criança reclamar: filho, vai arrumar a cama. Ai, não acredito. Não, isso aí, né? Filho, vai tomar banho. Ai, não, não queria, não quero. Não, isso, né? É outro nível de perceber que aquilo está fazendo mal para a criança. E aí a nossa sensibilidade, né, como pai, como mãe, conhecendo os nossos filhos. Porque uma coisa é fato, gente. Nós conhecemos os nossos filhos melhores do que eles mesmos. Ainda mais quando são realmente pequenos, E né? é isso. E quando são
né, crianças mais ainda. Então, a gente percebe quando, de repente, a criança não está legal, quando tem alguma coisa ali que está incomodando, quando tem alguma coisa ali que está gerando algum certo tipo de angústia ou de ansiedade, ou o que quer que seja, a gente percebe, né? Então, é usar essa sensibilidade, esse tato. E um ponto, né? Às vezes a gente pede várias coisas ao mesmo tempo para os nossos filhos. E é muita coisa para eles. Por exemplo, chegou em casa, você vai tomar banho, arrumar sua cama, jantar, escovar os dentes, fazer xixi e dormir. E o TPC. E o TPC. É muita coisa, são muitas solicitações ao mesmo tempo. Porque nós queremos agilizar a vida, só que isso fica um caos interno. Lembrando, as crianças têm também os estresses deles, os estresses da escola, né? Às vezes é o amigo que bateu, que isso, que lá no campo aconteceu aquilo, que viu uma briga ou alguém desrespeitou a professora. Então, para eles, eles chegam em casa também, não é um dia de trabalho profissional, mas é um dia de trabalho na escola, é um dia onde eles dedicaram, né, a energia deles para aquilo, e aí a gente chega em casa numa voz de comando muito, talvez, forte, e pede muitas tarefas ao mesmo tempo, coisas que são muito básicas, mas que para eles é muita coisa. Então, fracionar, por exemplo, chegou em casa, tire os sapatos, tirou os sapatos, caso precise, né? Ah, agora é a hora do banho. Pronto, fala uma coisa por vez. Depois, agora é a hora do jantar. E assim vai, cada um, né, na rotina aí familiar. Mas seguindo aqui sobre a comunicação, então, A gente falou o primeiro ponto, né? O que que pode gerar desconexão com os nossos filhos, que tem a ver com a comunicação. Segundo, a falta de comunicação, né? Então, o não falar, o não conversar, não ter diálogo, não ter olhos nos olhos, isso também é um fator que gera desconexão. Por quê? Porque a criança, ela quer ser ouvida. A criança, ela quer ter a nossa atenção. Então, o não se comunicar com a criança também é um fator que gera desconexão. Nós precisamos nos comunicar, criar um canal contínuo de comunicação com os nossos filhos, né? Gente, para quem tem crianças menores, os pais de adolescentes talvez vão falar assim: aproveita, porque quando entra na adolescência, o adolescente demanda muito menos. Aí é o pai, a mãe que tem que ficar puxando. Filho, e aí? Vamos conversar? Vamos fazer alguma coisa junto? Tal. O cenário muda, né? Então, e aí, se existe um canal de comunicação estabelecido, mesmo com a mudança de fase de vida da infância para a adolescência, mas esse canal ainda existe e esse canal vai ser alimentado. Talvez vai ser diferente, uma abordagem diferente, uma frequência talvez diferente, depende, né, de cada adolescente ali, de cada família, mas quando um canal de comunicação foi estabelecido e foi alimentado, foi nutrido, mesmo quando chega a adolescência, esse canal existe. Então, não se comunicar, não ter esse canal de comunicação gera desconexão. Ok? Então, esse é o segundo ponto importante aqui para a gente entender o que de repente pode gerar, ou aí na tua realidade, talvez esteja gerando essa desconexão. É necessário se comunicar, precisa conversar com teu filho, com a tua filha, precisa falar, precisa ter diálogo, precisa ter olhos nos olhos.
Isso é tão importante, né? A Tamires está perguntando aqui, ó. Meu filho de 14 anos não gosta de opinar, sempre fala que está tudo bem e vejo na cara dele que não. Como ajudar a destravar? Uma das coisas, Tamires, que eu acredito que vale tentar é você ser vulnerável. Como assim você ser vulnerável? Você contar alguma coisa que você já passou na infância ou na juventude e que você conseguiu superar. Alguma coisa que ele perceba que não é só ele. Nós temos, né, a oficina das emoções, onde a gente atende crianças dos 6 aos 12 anos, e nós temos o grupo de adolescentes, que é dos 13 aos 17 anos. E assim, nessa semana, em um dos encontros com os adolescentes, uma das nossas alunas, ela tem 17 anos. E sempre no final da aula, a gente pergunta para os adolescentes o que ficou de bom daquela aula. Por que valeu a pena estar ali naquele dia? E essa menina, ela virou, ela falou: para mim foi muito bom hoje saber que não sou só eu que penso essas coisas. Foi muito bom saber que não sou só eu que tenho esses conflitos, que eu tenho esse tipo de pensamento. Ou seja, só dela ter visto que outros adolescentes ali falaram situações, para ela já foi confortável. E é interessante que nessa aula da semana passada, não, dessa semana, Dessa semana, 2 dias há atrás. 2 dias atrás, uma das falas de um dos adolescentes foi o seguinte: eu tenho vontade de sumir. E aí a gente aproveitou aquela fala e perguntamos: quem aqui tem mais alguém aqui que tem vontade de sumir? Quase todos levantaram as mãos. E aí, o que acontece nisso? Acontece que isso, naquele momento, eles estavam percebendo isso, naquele momento, eles né, trouxeram isso. Assim como outra adolescente, outra menina, ela virou e falou: uma das coisas que eu estou percebendo hoje é que eu sempre estou a reclamar, sempre estou reclamando de alguma coisa. Mesmo que esteja tudo bem, eu fico reclamando. Olha que elaboração que ela teve, olha que virada de chave que ela teve em um dos encontros com a gente. Ela se deu conta de que nessa fase da adolescência ela começou a reclamar mais sem ter o porquê, um motivo, não era um caos, a menina, imagina. Então, quando a gente começa a trazer temas e conversar, isso que o Lucas trouxe agora, esse ponto, né? De ter olhos nos olhos, um tempo de conversa, um tempo assim, aonde você vai, sei lá, jogar bola com teu filho. Não é, às vezes, um tempo formal. Não é reunião, vamos fazer Isso, reunião. vamos marcar o horário na agenda. Não é isso. É na informalidade. É na brincadeira. O que teu filho gosta? Gosta de jogar futebol? Vai junto com ele assistir um jogo. Aí, sentado lá na arquibancada, vem as informações. A maioria de vocês aqui tem filhos. E cá entre nós, nos momentos que a gente menos espera, os filhos soltam as coisas, né? Falam as coisas que aconteceu na escola, ou com algum amigo, ou algum conflito interno. Então, tenha momentos esses, desse diálogo, dessa conversa, para que os filhos percebam que já passou pela nossa cabeça uma série de coisas também. Na nossa fase de criança, na nossa fase de adolescência. E isso gera conexão. Isso mantém a conexão. O elo, ele permanece. E outra coisa, Tamires, até dentro daquilo que você falou, é fazer pergunta. Filho, você disse que tá tudo bem, mas
será que é impressão minha? Ou você está demonstrando com a sua aparência que não está tudo bem? Eu queria só confirmar, filho. Pergunta. Não é um tipo de pergunta de cutucar, não é um tipo de pergunta ácida, mas uma pergunta na boa, né? Pergunta daquilo que você está observando. Se certificar. Sabe a confirmação em duas etapas, igual o Google às vezes faz? Confirmação em duas etapas, né? Então, falou que está tudo bem, mas está mostrando que não. Filho, olha, você falou que está tudo bem, mas me parece, pela sua expressão, que não está tudo bem. Então, será mesmo que está tudo bem? Será que, sabe? Às vezes é a pergunta, e aí parece uma coisa boba, né? Mas se você tem liberdade com o teu filho, dá para perguntar isso. Quem não tem liberdade já não consegue perguntar. Ah, se eu perguntar de novo, a criança já vai ser agressiva, ou o adolescente já vai vir com uma agressividade. Então, por isso que é tão importante essa questão do diálogo que gera essa liberdade que tem a ver com conexão, tá? Porque uma palavra que está dentro de conexão é liberdade. Liberdade dos nossos filhos conosco, tá? Terceiro ponto que pode gerar desconexão, a falta de tempo dedicado. Tem um pouquinho a ver com o segundo, a gente falou da questão da comunicação, mas não é só isso, né? É tempo mesmo, né? Então, a ausência gera desconexão. E tanto a ausência real, ou seja, eu não estou com o meu filho, eu não estou muito tempo com ele, quanto a ausência presente ou presença ausente. O que é ausência presente ou presença ausente? É quando você está, mas não está. É quando você está de corpo presente, mas não está conectado ali com o ambiente, com a criança, com o teu filho. Né? Essa semana mesmo, a gente foi num café e na mesa ao lado um pai com uma menininha que deve ter ali uns 3 anos, uma gracinha menininha, né? E aí o pai com a menina na mesa e tal, a menina tomando um gelado, né? Ou sorvete, como se fala no Brasil, aqui se fala gelado. E a menininha brincando e conversando com o pai, uma, né? Musiquinha, Musiquinha, a dançando. menininha toda delicadinha e tal, e o pai, Na aham, frente dela, sem olhar para ela. é filha, filha, aham, assim, por educação interagindo, mas não estava conectado com a menina. Ele estava com o olho aqui, ó, na tela, né? Então, o que que é isso? Isso é uma presença ausente. É uma presença ausente, né? Então, nós, se queremos ter conexão com os nossos filhos, precisamos dedicar tempo, estar presentes na medida do possível. E é claro, gente, todos nós trabalhamos, temos responsabilidades, temos N coisas. Então não dá para ficar talvez horas com o filho. Quem tem mais filhos, então, o desafio se torna maior ainda, que você tem que dar atenção, né? Ivanilda está aqui, a Clarice está aqui, 3 filhos, ok. Mas que sejam 10 minutos dedicados para o teu filho, para tua filha, 100%, sabe? Qualidade, conexão. Por quê? Porque senão gera uma desconexão. Ok? Muito bem. Até aqui. Tá fazendo sentido por aí? Deixa eu ver vocês um pouquinho. Deixa eu. Dê um sinal aqui para mim se tá ou aqui no chat ou aqui na câmera. Tá ok? Tá dando para captar? Boa, boa. Agora, como criar e manter uma conexão saudável com os seus filhos? Então, falamos de 3 pontos que geram desconexão. Então, como criar e manter uma conexão saudável? Bom, claro que dos 3 pontos que a gente falou, se você fizer o inverso, já é um bom caminho, né? Se melhorar a comunicação,
se comunicar mais com o seu filho ou a sua filha e dedicar mais tempo, então isso certamente já vai gerar uma conexão. Mas a gente tem alguns pontos aqui para trazer para vocês. Primeira coisa, gente, isso aqui é uma coisa, é um insight bem interessante. A habilidade de transitar entre os mundos. O que é isso? Que linguagem grega é essa? Né? A habilidade de transitar entre os mundos. Para nós, adultos, que somos pais, mães, educadores, né, tios, padrinhos, etc., nós precisamos desenvolver essa habilidade de constantemente nós irmos ao mundo dos nossos filhos, dos nossos alunos, e trazermos eles para o nosso mundo, de forma lúdica. Então, imagina o seguinte, né? Quem já viu peça de teatro, que o ator está lá com um tipo de figurino, desenvolve um personagem, daqui a pouco ele sai e volta com outro figurino, outro personagem. Alguém já viu peça de teatro e já viu esse tipo de situação? Né? É O mesmo interessante. ator representando vários personagens. O Né? mesmo ator que daqui 3 minutos ele está com outro personagem, com outra caracterização, com outro figurino. Esse transitar nosso, essa habilidade que a gente precisa desenvolver, é muito isso, de nós irmos no mundo dos nossos filhos, no mundo infantil, no mundo adolescente deles, quando necessário, isso é constante, e também trazermos eles para o nosso mundo. Então, é um exercício constante, é uma habilidade, é um trânsito entre o nosso mundo e o mundo deles. Vou para o mundo deles, trago eles para o meu mundo, de forma lúdica. Tá? Então, o que significa, por exemplo, trazer os nossos filhos para o nosso mundo? Aliás, antes, o que significa nós irmos ao mundo dos nossos filhos? Então, nas brincadeiras, quando a gente brinca, né? A Amanda fala uma coisa interessante. A Amanda fala que parece que existe uma magia em sentar no chão com a criança. Que é mágica no Brasil. Que é como se fosse uma mágica, né? Quanto que isso gera um impacto positivo, sentar no chão com a criança, porque você está entrando no mundo dela. É tão interessante isso de sentar no chão com a criança, que quando a gente senta no chão para brincar com a criança ela fica tão feliz, porque não são todos os adultos que sentam no chão. E a partir do momento que você senta no chão, eu não sei quem aqui já fez isso ou faz com frequência, você deve, né, ter percebido isso. E já fica também como uma dica, se vocês acharem interessante, se sentem no chão para você experimentar essa sensação que a criança tem de você estar ali fazendo uma coisa que é de criança. Eu estava domingo, né, dando uma aula para um grupo de 18 crianças, e aí eu terminei o conteúdo e a gente começou a brincar que o chão era lava, porque as crianças amam brincar que o chão é lava, né? E aí tinha um tapete na sala, e aonde era o tapete não tinha lava. Saía do tapete e tinha lava. E aí a gente começou a brincar, o chão é lava, e saía do tapete, voltava, eu comecei a contar, 1, 2, 3, saía, 1, 2, 3, voltava. Aí uma das crianças virou para mim, a Helena, falou, nossa, professora Amanda, mas você parece uma criança. Né? Então, assim, é uma coisa tão simples. Quem disse, o pai, mãe, educador que está aqui com a gente, que a vida adulta é tão séria assim? O que trouxe para você a resolução de que não pode mais brincar?
Ou estou muito cansada para brincar, ou não tenho tempo para brincar. Gente, é tão simples a gente entrar no mundo da criança, porque o mundo da criança é o seguinte: é pegar uma caneta e transformar isso num boneco. É pegar qualquer coisa e começar a brincar. É fazer bolinha de papel com guardanapo e brincar de, sabe, aquela brincadeira que você joga um, pega dois e depois assim. Então, não existe uma elaboração ultra técnica ou muito tempo necessário para entrar no universo da criança. O que, que existe? Uma predisposição, uma vontade básica, simples, de brincar. Tem gente que acha que precisa oferecer brinquedos e mais brinquedos e tal. Se tem condições, ótimo, ofereça para o teu filho. Mas se você der uma garrafa de plástico com qualquer outra coisa, a criança ela vai criar um brinquedo ou uma brincadeira com aquilo. Porque a criança ela é tão criativa que ela cria. E aí nós adultos, o que que nós não, né? Alguns adultos em algum lugar aí, a criança, você leva o filho no parque, a criança está lá 5 minutos, aí você sabe que você tem roupa para lavar, comida para fazer, casa para ajeitar e etc. Vamos que já está na hora. A criança acabou de chegar lá. Dê tempo para o seu filho brincar. Dê tempo para a criança, né, extravasar, se conectar com outras crianças sabe, se divertir. Então, o sentar no chão é uma coisa muito curiosa. Oi, Tiago, a hora que o Lucas falou desse exemplo, você levantou a mão, conte para nós. Neste último ano, em que eu estive a trabalhar no ATL, eu usei a técnica de também trabalhar com as crianças, de brincar com elas sem ser como adulto. Ou seja, estar no lugar delas, com criança, a fazer os mesmos jogos que elas fazem. Jogar à batata quente, à macaca, fazer outros tipos de jogos com elas. E depois uma delas dizia assim: o Tiago parece uma criança a brincar connosco. E eu disse a eles: mas um adulto também tem direito a brincar com vocês, tem direito a fazer várias atividades com vocês, não é só ser uma pessoa séria e responsável a ver o que é que vocês fazem das neiras ou sendo crianças. Nós também podemos fazer atividades com vocês de brincadeira e outras é de ser responsável. Boa. Parabéns, Excelente. Tiago. Parabéns, exatamente. Certamente Uma pessoa adulta ainda pode ser criança dentro de nós e mesmo por fora. Sim, né? E isso, como a Amanda, gratidão, Tiago. né? Certamente isso marca, né? E a criança lembra disso, né? Lembra e super lembra, né? Tem coisas tão simples que às vezes a gente faz com as crianças. Por exemplo, soco bate-bate. Vocês sabem o que que é isso? Gente, é uma coisa que você pode aprender. É tão simples de fazer. Várias crianças na escola fazem fila para fazer soco bate-bate com a gente. Quer saber o que que é o soco bate-bate? Você sabe, né? Sim. Soco bate-bate, soco vira, vira, soco bate, soco vira, soco bate, vira. Pronto, é isso, entendeu? As crianças fazem fila na escola para brincar disso. Soco, soco, bate, bate. Quando a criança vê que você entra no universo dela, nossa, quando sabe, né, as brincadeiras que a gente faz de mão assim e tal, nossa, eles ficam numa alegria, porque eles se sentem prestigiados, né? Sim. Então, esse é um ponto, né? Que só de falar de brincadeiras, a gente poderia até falar mais aqui. Que é o quê? Nós entrarmos no mundo dos nossos filhos. As conversas, né? A gente já falou um pouquinho sobre a importância de conversar. Também é entrar no mundo dos nossos filhos quando nós ouvimos com atenção e damos importância àquilo que eles classificam e trazem para nós como uma preocupação.
Às vezes a criança fala de uma coisa que está preocupando ela e o adulto fala assim, isso aí não é nada. Nossa, Você não sabe o que é você problema. não sabe o que é problema, né? E isso, gente, desconecta. Por quê? Porque no mundo da criança aquilo é um grande problema. No mundo dela, no universo dela, na mente dela, aquilo é uma real preocupação. Agora, se eu desmereço, né, você não sabe o que é problema. Deixa eu te mostrar o boleto que chegou aqui para pagar, que você vai ver o que é problema. Aí você não entrou no mundo dela, aí você não criou conexão. Então, isso é um ponto também, né? A gente acolher e dar atenção àquilo que é a preocupação dela para ajudarmos. Mas para ajudar, primeiro a gente precisa conectar. Senão ela não vai querer ajuda. Imagina se a criança chega e fala uma preocupação para mim, aí eu falo, isso aí não é nada, mas isso aí é desse tamanho. Aí depois eu viro e falo, como que eu posso te ajudar? A criança não vai querer minha ajuda. Depois que eu desmereci a preocupação dela, depois que eu falei que a preocupação dela não é nada, para ela é. Você me fez lembrar de um ponto aqui, ainda mais para quando o filho está ali com 10, 11, 12, enfim, a fase da adolescência chegando e tal. Dependendo do teu ambiente, se você tem o hábito de falar muito dos problemas e das responsabilidades adultas dentro da tua casa, né? Sempre tá a reclamar disso ou daquilo, ou falando de alguma preocupação, talvez o filho não queira trazer a preocupação dele para não te preocupar mais. É, Pode ser que isso aconteça. Nossa, minha mãe já tá com a cabeça tão cheia. Como é que eu vou falar que eu tô com dor de barriga? Entre aspas, essa dor de barriga pode ser qualquer coisa, tá? Então são pontos que é interessante. E sabe o que eu lembrei? Essa semana a gente perguntou em algumas turmas nossas, quem aqui o pai e a mãe brincam com você? Aí um dos alunos vira e fala: Não, meu pai e minha mãe não brincam comigo. Quem brinca comigo é uma tia fulana de tal e o meu irmão. Então, assim, Como é que se faz para falar aqui? oi, oi, Estela, Estela, te você acabou de, ouvimos. Ah, de abrir o microfone. Você quer falar? Pode falar. sim, pronto. Falando do brincar com as crianças, eu trabalho muito, eu trabalho de segunda a sábado. Então, eu costumo ocupar o meu tempo, pronto, recuperar, posso dizer, o tempo, o fim de semana, sábado à noite e do domingo, pronto. Nós costumamos fazer sempre o cinema na sala, dormimos na sala, ficamos a conversar para recuperar o tempo que eu não tive com elas. Então, eu faço sempre fim de semana o cinema na sala com elas. E elas gostam? Gostam, gostam. Mas é a Sueli que gosta mais, porque é mais da idade dela, né? O meu filho Sim. já é homem, então não... é mais ela que gosta mais quando eu faço isso com ela. Sim. Mas ela se sente feliz fazendo isso. Fim de semana, às vezes, quando eu disse, Ana, hoje não vamos fazer cinema na sala, ela fica triste. Sim, Mamãe. pois. Então, eu recupero sempre semana fazendo cinema com elas, conversando aquilo que nós no tempo de conversar. E pronto, também não é fácil. De Sim. segunda a sábado, das 9 até às 20, né? Porque eu fecho a minha loja às 20, não é fácil. Então, recupero sempre fim de semana para falar um bocado de tudo, aquilo que aconteceu na escola, da vida, mas é um bocado de tudo, ponto. Sim, e É um bocado isso. disso. Boa, gratidão, Estela. Que bom, gratidão por Obrigada. partilhar. E que bom que estás aqui conosco. Sim. Obrigada. Manda um beijo para a Sueli. Obrigada, obrigada. Que bom. O Tiago também queria falar, Tiago? Sim, eu lembrei-me de uma situação, há uns dias em que eu fui falar com a minha mãe lá na escola e uma criança chega-se ao pé de nós e quer ouvir a conversa dos adultos. E depois a minha mãe diz assim:
isto é conversa de adultos, vai lá brincar com os teus amigos. Os miúdos querem saber tudo o que os adultos falam e depois não querem estar ao pé dos outros miúdos a brincarem. Pois tem, né? Tem Querem criança saber da que vida dos adultos e dos assuntos dos adultos. é a curiosidade infantil, né, Tiago? Eu lembro que eu também queria ouvir o que os meus pais estavam É, a falar. Eu lembro, eu também tinha isso, né? E é importante, né? O que a Amanda falou faz muito sentido, né? Às vezes a criança ouve as nossas preocupações e ela se sente inibida de falar a preocupação dela, né? Então, os meus pais estão preocupados com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com questões de trabalho, com questões, às vezes questões de doença ou outras, né? Então, é um ponto de se observar também, né? E a gente entender que a preocupação dela, por menor que possa parecer para nós, mas o mundo dela é outro mundo. Aquilo para ela é uma preocupação real, né? E outro ponto também para nós entrarmos no mundo dos nossos filhos, que a gente percebe que é muito interessante o efeito disso, é buscar de alguma forma, ainda que seja mínima possível, participar de alguma coisa da escola com ela. Gente, nós vivemos os dois lados da moeda. Somos pais, temos o nosso filho que estuda na escola. De 9 anos. Né? O nosso filho de 9 anos está na escola todo dia, mas nós também somos professores. Nós também estamos dentro da escola. Professores da oficina das emoções, da tá? oficina das Não emoções. é matemática, português, não, é disso daqui. Exato, o que a gente ensina na escola é isso, a oficina das emoções. Então a gente está na escola, a gente está com as crianças, a gente vê elas no dia a dia. Como as crianças ficam felizes quando o pai e a mãe se envolvem em alguma coisa da escola. Quando o pai e a mãe vai na biblioteca contar uma história, né? Tem escolas que dão esse tipo de abertura. Às vezes o pai ir lá numa tarde contar uma história para a sala do filho, com todos os colegas. A criança fica num orgulho, a criança fica numa alegria, né? Nossa, meu pai vai vir na escola, minha mãe, tal. Isso é você entrar no mundo dela. E isso é claro que não dá para fazer frequentemente, né? Mas às vezes dá para fazer alguma coisa, né? Volta e meia a escola dá algum tipo de abertura para isso. E isso é entrar no mundo da criança. Isso gera conexão. Certo? Certo. E aí, como trazer os nossos filhos para o nosso mundo? Como? Nas conversas também. Percebe que conversa está em tudo? Conversa está na comunicação, conversa está em como a gente entra no mundo dos nossos filhos, conversando com eles. Conversa está em trazermos eles para o nosso mundo. Então, conversar. As nossas histórias de vida, a criança ama o teu filho, a tua filha, a criança que você convive, ama ouvir histórias. E não só histórias dos livros, histórias suas, vivências que você já teve, experiências que você já teve, situações que você já passou na vida. Isso traz a criança para o seu mundo. Também aqui entra, a Amanda trouxe agora há pouco essa palavra, né? Vulnerabilidade. Então, o que é vulnerabilidade? A criança perceber que nós somos seres humanos, não sou um super-herói, não sou o super-homem, não sou a Mulher Maravilha. Já tive dificuldades, já passei por coisas que você passou, já enfrentei isso também, filho, filha, também já enfrentei isso, também já passei por isso. Então, isso é uma estratégia para trazer a criança para o nosso mundo. Tá? E aí, gente, quando eu falo de trazer a criança para o nosso mundo, não é despejar
sobre a criança as tuas preocupações. Ah, não, eu assisti lá o webinar, eu tenho que trazer meu filho para o meu mundo, deixa eu mostrar para ele aqui a planilha de contas a pagar de casa. Não é isso. As conversas com o meu chefe. Deixa eu mostrar aqui os áudios do meu chefe para o meu filho ver e trazer ele para o meu mundo. Não é isso. Né? Até porque, se a gente coloca todas as nossas preocupações sobre as nossas crianças, no sentido de falar tão abertamente, a criança vai ficar com medo de ser adulto. A gente já teve alunos que não querem ser adultos. Não é natural da criança querer crescer? Ah, eu quero crescer. Ah, e tal. A gente já teve alunos que não querem crescer. Por quê? Porque para elas a fase adulta é assustadora. Uhum. Trabalhar é horrível. Trabalhar é horrível. Trabalhar é uma tortura. E por que ela acha isso? Por que ela enxerga assim? Ela aprendeu a enxergar dessa forma. Então, trazer a criança para o nosso mundo é conversar, é falar das nossas histórias de vida, dos tombos que nós levamos e como levantamos, né? Daquilo que muitas vezes são as nossas vulnerabilidades de hoje também. Por quê? Porque temos defeitos, temos receios, temos. Então, isso conecta. Nossa, meu pai, olha, minha mãe. Faz sentido isso, gente? Então, isso ajuda a criança a entrar no nosso mundo. E aí é esse trânsito. Tem hora que eu trago ela para o meu mundo e vou para o mundo dela. Trago ela para o meu mundo, vou para o mundo dela. Então, isso conecta e mantém a conexão. Conecta e mantém. Porque o tema do webinar é esse: criar uma conexão saudável, manter essa conexão saudável com os nossos filhos. E essa habilidade é fundamental. Infância, adolescência. E é intencional, né, gente? Então, é claro que, né, uma relação familiar, as coisas naturalmente vão acontecendo, naturalmente, né, vão se construindo, mas aonde está um pouco estranho, a gente precisa ter uma intenção. Então, por exemplo, uma casa precisa de manutenção, um carro precisa de manutenção, né? De tempos em tempos, a gente tem que pintar a parede da casa. De tempos em tempos, tem que trocar o óleo do carro, né? E nas relações, qual manutenção que precisa, né? Como que a gente mantém isso ativo, tendo intenção, cuidando, conversando? Se você é casado, converse com o seu marido ou com a sua esposa sobre o quê? Sobre a criança, sobre o seu ambiente. Conversas maduras, não é jogando pedra um no outro, não é, sabe, querendo culpar. Tirar um pouco a palavra culpa, você é o culpado, né? Não. Quem é o responsável? Ninguém precisa, né? Na escola a gente vê a menina, não porque foi culpa dele, não porque foi ele que começou, não porque não sei o que lá. Olha, vamos partir de hoje para frente. De hoje para frente, quem vai se responsabilizar pelo o quê? Que já passou, passou, não dá para voltar ontem, nem hoje de manhã, é daqui para frente. Então, daqui para frente, como que pode ser melhor? Quais ações que a gente pode criar para começar a fazer diferente, para ter um resultado diferente, né? Então, ter intenção, ter vontade. Gente, ter vontade de ter conexão com seu filho. Agora há pouco você falou, não, mas o meu filho, né, se eu tentar uma conversa com ele, e se ele me responder, e se ele for rude comigo? Quantas vezes eu fui rude com a minha mãe? Nem sei, muitas. Né? Sempre respeitei, nunca falei um palavrão para minha mãe, nada disso, mas em muitos momentos tinha uma insatisfação da minha parte e que eu não queria. Então, peraí, será que a gente é tão intolerante? É gostoso, cara feia? Não é gostoso. Ninguém gosta, como o Lucas já falou, ninguém gosta de ser maltratado, né? Assim como a gente não gosta que os nossos filhos nos maltratem, eles também não gostam que a gente maltrate eles, né? Então, o que a gente acredita? Numa educação
de respeito. Vamos partir de um princípio. Qual? O que nós dois acreditamos é uma educação com respeito. Então, assim, se o seu filho ele tá já, né, numa comunicação de falar alto, de grosseria, de indisposição, caminha mais uma milha com teu filho, dá mais uma oportunidade, não coloque um rótulo. Ah, esse menino é um rebelde mesmo. Pronto. Você acabou de dar um título para o teu filho, que ele vai assimilar isso como verdade para a vida dele, e mesmo que ele não era tão rebelde assim, afinal ele recebeu esse título, agora ele vai ter que honrar esse título que ele acabou de receber. Vestiu a armadura de rebelde. Então, a nossa fala, ela tem muito poder. Aquilo que a gente fala, né? Gente, eu, assim, fico admirada como tem pais que falam, ah, esse menino é um pestinha. Essa menina é uma burra. Esse é não sei o que lá. Gente, peraí. Será que talvez você tenha ouvido isso quando você era criança ou você viu dentro da tua casa e você está repetindo essa mesma fala? Será que ter recebido títulos, rótulos assim, fez bem para você? Pense sobre isso. Ou não, nossa, foi tudo bem, mas agora eu fico tão estressada que eu coloco essas palavras. Dá uma filtrada. Por quê? Porque são rótulos, são marcas e é uma habilitação, é uma coisa que a gente acaba fazendo que não é saudável. Isso é muito importante, né? Ai, mas essa menina é isso, aquele menino, esse filho, não sei o que lá. E a comparação é entre os irmãos, que também não é algo, é algo disfuncional. Não é funcional, não vai funcionar, vai disfuncionar, né? Então não vai funcionar essa fala, vai disfuncionar. Então é muito importante aquilo que a gente fala. Caminhe mais uma milha com teu filho. Dê mais uma oportunidade. Ah, não, mas Amanda, eu já dei uma oportunidade. Aí sabe o que você faz no outro dia? Dê mais uma oportunidade. Até Jesus nos ensinou quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Então, assim, quantas vezes a gente está perdoando? Nós somos santos, nós somos assim, nossa, eu sou perfeita, eu, Amanda, sou perfeita, por isso que eu tô aqui falando com vocês. Não é isso, gente. Todos nós estamos a cada dia aprendendo, a cada dia nos aperfeiçoando, a cada dia, acredito que se você está aqui nesse webinar, buscando uma melhoria, buscando um aperfeiçoamento, buscando se olhar no espelho e falar, o que eu estou precisando melhorar? E aí, com a criança, a gente acaba colocando, né, um limite de empatia. A gente pode ser mais empático com os nossos filhos? Tem dia que a criança parece que quer provocar? Tem. Claro que tem. Ou é só aqui em casa que acontece isso? Né? Na sua acontece isso? Porque aqui em casa às vezes acontece isso. Mas e aí? Você pode perdoar o teu filho? Você pode conversar com ele sem estar nervoso ou nervosa? Para que consiga ser uma conversa saudável? Obtenha as respostas consigo mesmo, né? Oi, Tiago. Este tema do webinar faz-me lembrar o filme do Divertidamente, porque é também sobre as emoções, é que os pais têm que se conectar com a criança e muitas das vezes não dão atenção à criança e dão mais atenção aos seus problemas da sua vida pessoal e de trabalho
e a criança está no seu mundo e não expõe os seus problemas aos pais. Pois é. É. E isso E agora acontece vai muito, né? haver, e agora vai haver um segundo filme do Divertidamente, Sim, é verdade, esse para ano. a parte das emoções da fase da adolescência. Sim, é. Então, entender esse mundo, né, gratidão, Tiago, entender esse mundo da criança, né, é muito importante e que a gente precisa ir no mundo deles sempre e trazê-los também ao nosso mundo, né? E para encerrar, gente, aqui, né, o nosso conteúdo, outro ponto para gerar conexão é ter um apoio certeiro. O que é ter um apoio certeiro? Olha só. Quem aqui já aconteceu de você ter que falar várias vezes uma coisa e falou, e aí de repente vem alguém de fora, a avó, o avô, o tio, o professor falou, e parece que é aí que deu o clique na criança ou no adolescente, né? Você falou 10 vezes, 20 vezes, aí chega alguém, fala aquilo que você falou tantas vezes, parece que deu o clique. Isso, gente, acontece com criança, com adolescente, com adulto. Quem que é a esposa aí que nunca aconteceu? Você fala um monte de vezes a mesma coisa pro teu marido, aí vem um amigo e fala, o marido parece que dá o clique. Ou vem a mãe dele, a tua sogra, o teu sogro, e fala, e o cara parece que... Nossa, não é possível, eu falo isso há anos pro meu marido. Aí chega o amigo e fala, e acontece com adulto. Acontece com criança. Então, isso não é nada de outro mundo, isso não é exclusividade da criança ou do adolescente que está aí na sua casa, tá? Ó, ou vê na TV e aí já faz sentido. Pois é, às vezes é na TV, às vezes é um parente, às vezes é o professor, a professora, às vezes, independente de quem for. Então, se a gente tem um apoio certeiro, isso nos ajuda para a gente ter conexão com o nosso filho e manter essa conexão. Então, pode ser parentes, né? Desde que sejam os parentes que ajudam e não que atrapalham, porque tem parente que às vezes acaba atrapalhando, que fala o contrário do que você fala. Não, estou falando dos parentes que estão alinhados com você. Pode ser um apoio certeiro, né? Professores, profissionais da área, né? Capacitados, que tenham ferramentas. Por quê? Porque é natural, o ser humano precisa ouvir muitas vezes a mesma coisa, né? Grande parte das vezes tem que ouvir mais do que uma vez para absorver, para dar o clique, né? Então, isso, quando a gente cria uma rede de apoio, isso pode nos ajudar a manter conexão com os nossos filhos. Porque, de repente, aquela pessoa vai falar também o que eu já falei e vai ajudar para que a criança, o adolescente, entenda, absorva. Né? Eu tenho um parente meu, eu lembro da minha época de infância, que muitas vezes ele falava situações mais difíceis, mais cabeludas, ele não falava com a mãe, ele falava com a tia. E que bom, porque aí a tia ia lá e falava com a mãe, ó, teu filho me falou esse ponto, aconteceu isso, tal, ele conversou comigo. Então, não conversou com a mãe, seria o ideal? Seria. Mas, ok, pelo menos tinha alguém ali da rede de apoio, tinha um apoio certeiro, que fazia parte da mesma equipe, da mesma equipa, para gerar essa conexão. Né? E quantas vezes essa tia falava para a criança, fala com a tua mãe, fala com ela, fala com jeito. Eu sei que você está preocupado, está com medo de falar porque foi uma coisa errada, mas fala. Então, isso também é importante, gente. E muito, né? A gente fez um webinar, um dos que nós fizemos ano passado,
sobre, né, esse tema, que a questão do o trabalho em equipa. A educação, a formação de uma criança é um trabalho em equipa, né? E ter essa consciência é importante, porque aí você vai ver quem são as pessoas que, de repente, eu vou poder contar, vão fazer parte da minha equipa, vão ajudar para o meu filho, para minha filha, terem conexão comigo, manterem conexão comigo. Não é a gente que vai me afastar, não é a gente que vai falar, teu pai, tua mãe, ixi, nada a ver o que eles falam. Isso aí é equipe adversária, né? Mas pessoas que vão estar na sua equipe, que vão colaborar com você nesse sentido. Exatamente. E assim, a rede de apoio, né? Ela é importante, ela é fundamental. Em um dos webinars que nós fizemos, a gente, né, você trouxe aquele ditado. É um provérbio africano. Até alguém pôs aqui no comentário, né? Quem que escreveu aqui? A Ivanilda. É um provérbio africano, Ivanilda, que a gente falou aqui naquele webinar que nós fizemos, que diz o seguinte: para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, né? Então, isso é um provérbio africano que faz sentido. A gente precisa, né, dessa rede de apoio. Sem dúvida. E a nossa missão com a Oficina das Emoções é ser mais um pilar dessa rede de apoio para te ajudar em qual fatia? Na educação emocional dos seus filhos. Então, se você tem filhos dos 6 aos 12 anos, a gente já deixa um convite aqui. Para quem, né, os filhos não estão com a gente ainda, eu que tenho algumas mães aqui que os filhos já estão com a gente. Toda quarta-feira nós temos a turma de Portugal e também temos a turma do Brasil. E nós oferecemos para que o teu filho ou a tua filha participe essa semana agora que vai entrar na quarta-feira de uma aula com a gente, que é em grupo assim, via Zoom, todas as crianças juntas, onde a gente traz toda semana um tema da gestão emocional, da inteligência emocional, para que as crianças elas tenham mais autoconhecimento, para que colabore com a autoestima, para que elas consigam se valorizar, para que elas aprendam a se socializar melhor, a expressar as suas emoções, a conversar mais, a não ficar guardando, mas colocando para fora. Então, se você deseja que o seu filho ou a sua filha participe com a gente, serão muito bem-vindos. E depois que eles participarem, vai ser um prazer se a sua decisão for que ele ou ela continue junto com a gente. A Daiane está perguntando aqui que horas. A turma de Portugal é de 7h30 a 8h30 da noite, horário de Lisboa, e a turma do Brasil é de 7 às 8 da noite, do horário de Brasília, tá? Então, os seus filhos estão convidados. E para quem tem filhos a partir dos 13 até os 17 anos, como é que faz? Tem também programa para adolescentes. Nós vamos começar uma nova turma no dia 7 de março, tá? Então, 7 de março será a nova turma do programa de 12 semanas da Oficina das Emoções com adolescentes, que é também bem especial. Então, a gente tem a turma com as crianças, que acontece toda quarta e é um programa contínuo, ou seja, de janeiro a janeiro, né? E a criança pode entrar a qualquer momento. Ah, eu estou no mês de maio, pode entrar? Pode. Então, esse é o programa com as crianças, que é toda quarta. O programa com os adolescentes são 12 semanas. Então, a gente está com uma turma em andamento e a próxima turma começa dia 7 de março para adolescentes dos 13 aos 17 anos. Então, nós aqui, né, eu, Amanda, Oficina das Emoções, podemos te apoiar para que exista essa conexão também, além da educação emocional, né, que é o que a Amanda falou, mas também de fazermos parte da tua equipa,
de estarmos com você nessa missão, né? Então, essas semanas anteriores mesmo, nós falamos sobre fases da vida. Então, conteúdos que também ajudam a criança a ter uma... Sabe coisa que às vezes você fala em casa? Tem coisa que a gente fala para as crianças. Aliás, a gente tem feedback de vários pais que falam, nossa, ainda bem que vocês falam dessas coisas. Coisas que às vezes a gente fala em casa, mas vocês falam também. Oi, Clarice, quer falar alguma coisa? Não sei se é a Clarice ou Sandro Omar, se quer falar. Acho que abriu o microfone por engano, né? Mas aqui nós temos algumas mães, Não, acho né? que abriu mesmo. Abriu mesmo? Sandro Omar, quer falar alguma coisa? Não, eu só estou ouvindo. Ai, então tá Eu bom. vim mais para ouvir. Boa. Tá bom, fica à vontade. Bom ter Tá bom, você muito aqui. obrigado. Então, quantos pais, mães que a gente já recebeu esse feedback que falam, nossa, vocês falam de coisas que também que ajuda porque a gente fala em casa, mas aí vocês falam, dão aquele reforço. Porque é isso, gente. E uma outra coisa, né, que muitos pais que já despertaram para o próprio desenvolvimento como adultos, né? A mãe como mulher, como profissional, e está buscando o autoconhecimento, e como o pai também, falam para nós, eu estou aprendendo para mim coisas que é numa linguagem adulta, e vocês conseguem traduzir numa linguagem lúdica para que os meus filhos, minhas filhas consigam entender aquilo que eu estou começando a assimilar agora. Então, a gente tem muitas crianças com pais que começaram a se conhecer melhor e queriam muito transmitir isso para os seus filhos, não sabiam como, ou tentaram de algumas formas, mas não houve uma assimilação. Então, a gente está aqui à disposição para isso. E uma outra coisa, nós temos algumas mães aqui com os filhos que estão com a gente. Alguma mãe, se quiser, né, voluntariamente aqui, quiser compartilhar como que é essa experiência aí para vocês, com os vossos filhos, para aqueles que estão com a gente, se alguém quiser abrir, compartilhar alguma coisa, o efeito que está sendo, o benefício que está sendo para o teu filho ou a tua filha participar da oficina das emoções. Se alguém quiser compartilhar, a gente deixa aqui aberto. Ó, a Orlando escreveu, obrigada por este webinar, foi maravilhoso, com muita informação útil. Que bom. Gente, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês pensarem, para vocês criarem uma ação, tá? Que é a seguinte: o que, a partir de hoje, você acredita que é possível ser feito para ir dentro da tua casa com os seus filhos, você começar a criar e manter uma boa conexão com eles? O que vocês podem fazer a partir de hoje para criar e manter uma conexão saudável com seus filhos? Nós aqui, durante o webinar, estamos quase a 1h30 juntos. Trouxemos ideias, insights, conteúdos, informações. Talvez coisas que a gente falou, você consiga colocar. Talvez com a nossa fala te deu insights diferentes que você pode começar a praticar a partir de hoje dentro da tua casa. Assuma mais essa responsabilidade, em vez de deixar na mão do seu filho, para que ele voluntariamente crie essa conexão. A partir de você, o que você pode fazer para criar e manter uma conexão saudável com seus filhos? Ó, a Dayana colocou aqui. Ela já colocou, ó que bom. Acho que começar a não lhe dar tantas ordens ao mesmo tempo. Boa. É uma ação que dá para ser implementada já, né? Então, é aquela dica que a Amanda deu, uma de cada vez, para a criança não ficar, né, sobrecarregada, tensa, que não tem necessidade,
né? E o que a Amanda trouxe é muito interessante, essa ótica. Nós chegamos muitas vezes do trabalho com a cabeça cheia, tanta coisa que aconteceu, tanto tal. A criança chega da escola muitas vezes com a cabeça cheia. E não é porque é a escola que é diferente, porque aquele é o mundo dela. Nosso mundo é o mundo do trabalho. O mundo da criança é o mundo da escola. Então, às vezes, ir tarefa por tarefa, ao invés de já falar de uma vez toda a lista, já é um alívio. Já deixa a criança mais calma, mais tranquila para a coisa fluir, né? Então, boa, Daiane, parabéns. Que bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Escreva aqui, ou pode abrir o microfone, trazer para nós. Daqui a alguns minutinhos a gente já vai concluir o nosso webinar. Passou até que rápido, né, gente? Eu acho que foi uma conversa fluida, que sem dúvida, né? Às vezes é uma coisinha que a gente ouve, que vai dando sentido, que vai, né, sendo mais uma peça do nosso quebra-cabeça, do nosso puzzle, para poder aí ficar mais claro. A Tamires, não, antes aqui a Ivanilda, muito rápido, passou voando, né? A Tamires escreveu: tempo de qualidade, falar com gentileza, perdoar. São lições que vou aplicar. Que bom, Tamires. E a Tamires escreveu: obrigada pela entrega. Gratidão por estar aqui com a gente, pela confiança. O Tiago: abrir espaço e tempo e estar com os filhos um pouco e conversar com ele de como correu o dia de escola, que fazer alguma atividade com a mãe e pai. Boa, Tiago. Né? E outra coisa que a Amanda falou também é entrar no mundo da criança é simplificar, né? Não requer grandes roteiros, não requer grandes roteiros, né? Muitas vezes é o sentar ao chão. Boa. Muito bem, gente. Acredito que é isso. Olha, para quem não nos segue no Instagram, nos siga no Instagram. Você vai vendo ali diariamente um pouco dessa missão que a gente tem, né, de trazer harmonia familiar através da inteligência emocional, porque aquilo que a gente traz de conteúdo para as crianças, para os adolescentes, não fica só na criança, não fica só no adolescente, né? Isso traz muitos benefícios para a família, para os ambientes. O nosso Instagram é Oficina das Emoções, claro que não tem o acento e nem o C cedilha, né? Então, Oficina das Emocões 12, o número 12, Oficina das Emoções 12. Para quem usa Instagram, quiser nos marcar, que participou aqui do webinar, né? Isso movimenta também. E para quem desejar, então, só um minutinho, gente. O Thomas chegou e aí a Cookie latiu. Então, assim, para quem desejar que o teu filho participe ou sua filha nessa quarta-feira, todos vocês estão em algum grupo nosso de WhatsApp. Nos envie agora uma mensagem no WhatsApp dizendo: participei do webinar e quero essa aula cortesia, ou gostaria que algum familiar meu participasse. Então, pode estender isso para outras mães e pais que tenham crianças. E nós estamos aqui à disposição. Agora vocês já sabem um pouquinho mais daquilo que a gente faz. E o nosso objetivo mesmo é poder apoiar, contribuir, porque, gente, nós precisamos. Ninguém é tão autossuficiente que não precise de apoio, né? A Estela colocou aqui também algumas ações. Parabéns, ó, conversar com ela e brincar com elas, porque o tempo passa rápido. São estes momentos que vai ficar na memória delas. Parabéns, é isso mesmo. Gente, a memória dos nossos filhos, daquilo que é a vivência familiar, está sendo construída agora. E para a gente finalizar aqui com chave de ouro, olha quem chegou aqui. Vem dar um oizinho aqui.
Esse é o nosso filhão, o Thomas, e, né, quem também nos inspira muito para fazermos o que fazemos. Dá um oizinho, Tom. Muito bem, vamos concluir então? Vamos concluir. Então, gente, gratidão, um bom fim de semana. Deus abençoe vocês e as famílias. Estamos à disposição. Já deixamos aqui o nosso Instagram, deixamos aqui o convite para quem desejar que o seu filho ou a sua filha participe de um encontro conosco, e também avisamos para nossa nova turma dos adolescentes que começa em março. E é isso, vocês têm o nosso contato, né, direto no WhatsApp, então contem conosco para fazer parte da sua equipa. Um abraço a todos. Gratidão, gente. Olha, uma sugestão é permaneça lá no grupo de WhatsApp, porque a gente, né, com certa frequência, a gente faz webinários como esse, e vocês sempre serão bem-vindos. Ó, um beijo. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau.